nosso compromisso. Nós, quando estamos longe daqui, nós sentimos saudade do ponto de luz. Então é muito bom poder estar aqui e fazermos as nossas melhores vibrações para os nossos irmãos em todos os campos, onde estiverem sentindo angústia, medo, tristeza, né? Como o medo enfraquece o homem, né? Que muitas vezes ele não se dá conta e vai alimentando o medo. Só penso que se nós temos essa fé, que a gente sempre fala na fé em Deus, que fé é essa que nos permite sucumbir diante do medo? Que fé é essa que acha que qualquer coisa que acontecer, de repente pode acontecer o pior? Nós sabemos que tudo que nos acontece é sempre o melhor, é sempre para o nosso bem. Então isso faz com que a gente caminhe com mais leveza, o que tiver que ser será. Tomamos sempre as nossas precauções, lógico, né? Ninguém está convidando ninguém a ser imprevidente, mas nós não podemos caminhar com medo. O verdadeiro cristão não pode ter medo. Medo do quê? Se nem a morte nós tememos, né? O que mais nós vamos temer? Certeza que nós precisamos caminhar e buscando em Deus a força naqueles momentos que nós não encontramos respostas, que nós não enxergamos uma saída, que nós nos sentimos fragilizados, vulneráveis a tantos ataques, não é? Daqueles que querem nos vencer, que querem muitas vezes obstaculizar o nosso trabalho no bem, aqueles que lutam para que as trevas predomine, e nós sabemos que isso jamais acontecerá, porque estamos num planeta onde temos Jesus como guia espiritual do nosso planeta. Jesus é o responsável pelo planeta Terra. Estamos num país onde temos Ismael como anjo guardião do Brasil. Então nós estamos amparados. Por isso nós não podemos nunca achar que estamos sós. Mas precisamos buscar na fonte de água viva a força. Se nós ficarmos bebendo da água que o mundo nos oferece, nós vamos entrar em parafuso, né? Nós vamos nos perder no caminho, porque é uma água que não sacia,
Mas em Deus, quando nós buscamos em Deus a força, então nós vencemos. Só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei abrigo. Ele é rocha firme e amor, Ele é meu grande amigo. Ele enviou Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor, eu sei. Ele enviou Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Só em Deus fortaleza encontrei pra vencer o inimigo. Só em Deus a vitória alcancei. Ele sempre está comigo. Ele enviou Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor, eu sei. Ele enviou Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Assim, nós vamos então, com a permissão do Cristo, pedindo licença também à espiritualidade, amiga que coordena os trabalhos desta casa, aos queridos mentores que nos direcionam, que nos orientam, que nos amparam, que nos sustentam. Nós vamos pedir então neste momento a permissão para iniciarmos mais um trabalho deste abençoado ponto de luz. Amai os vossos inimigos, onde fala da vingança, o ódio e o duelo. Com você, meu amigo. Meus queridos irmãos, boa noite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar esse palco com a nossa querida dele. Pela nossa querida sugestão da nossa irmã Edicete, foi ela que plantou essa semente e que nós temos de seguir. Toda última quarta-feira do mês, seremos nós portanto, dois. Estaremos aqui. Então hoje nós escolhemos esses tópicos aí, mas sem deixar também de trazer a informação inicial do capítulo. Não dá para você pegar o tópico lá sem você pegar a base do capítulo. Então Cristo nos traz essa informação de Mateus. E eu coloquei Mateus e também trouxe a forma como Lucas entende as palavras de Jesus. Mateus traz assim: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, aí o Cristo está dizendo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filho de vosso Pai que estás nos céus, e que faz nascer o seu sol sobre os bons e maus e vir a chuva sobre os justos e injustos. Essa é a maneira que Mateus nos traz essa informação. Lucas nos traz uma outra maneira. Eu pensei alguma coisa que é em conformidade também com o que Mateus está dizendo. Então ele traz assim: amais, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Obedecendo, portanto, a estrutura que o Cristo deixou,
ele escreve de outra maneira da de Mateus. Mas não se perde, portanto, o centro, o cerne, a essência da mensagem do Cristo. E foi por isso que eu coloquei as duas falas. Como Mateus vê essa fala e como Lucas vê essa fala. Mas para complementar, eu gostaria de trazer um pequeno trecho para vocês, como é que é importante isso. Emmanuel, na Ceifa de Luz, ele nos fala assim: todas as flores são flores, mas o gerânio não tem as características do cravo, e nem as rosas as da violeta. Todos os frutos são frutos, mas a laranja não guarda semelhança com a pera. Além disso, cada flor tem o seu perfume original, tanto quanto cada fruto não amadurece fora da época prevista. Assim também as criaturas. Cada pessoa respira em faixa de evolução. Então nós observamos, naquele mesmo período, cada um está falando também de uma maneira como Cristo trouxe a mensagem inicial e eles, como eles entenderam, não perdem a essência. E Emmanuel nos traz essa informação, porque às vezes nós esquecemos disso. Nós nos perdemos achando que a nossa informação é a mais importante. Ela deve ser mais importante para nós, mas ela não pode ser a mais importante para o outro, porque senão eu vou tolher a possibilidade do outro descobrir com clareza o que eu também já sei. Muito bem, então vamos lá, vamos dando sequência aqui. O Evangelho nos traz atitudes que nós precisamos atentar, para nós não chegarmos a ter o comportamento do ódio, a ter o comportamento de vingança e a ter o comportamento do duelo. Porque no fundo, vingança e duelo, elas são iguais. É igualzinho. Muda a forma como um vai trabalhar a sua opressão sobre o nosso irmão. Então é o seguinte, no Evangelho traz assim, naturalidade, sem querer o mal do inimigo. Nós precisamos ser natural. Nós precisamos cuidar do nosso inimigo com uma certa naturalidade. O que ele está chamando a atenção para isso? Lógico que o Cristo não recomenda a mesma atitude para o inimigo, a mesma que você tem com o inimigo, são diferentes. Mas você não tem de modificar a ponto de você desejar o ódio, praticar o ódio, rancor ou vingança com aquele, aspas, inimigo. Então, nós precisamos manter a nossa naturalidade sem querer o mal desse nosso inimigo. Outra recomendação, outra atitude importante para o nosso dia, perdoá-los. Que é realmente a dificuldade maior quando nós estamos dizendo sobre o perdão. Nós sempre estamos levando o perdão, muitas das vezes, para a questão religiosa. E quando nós falamos assim, você devia perdoar. Nós podemos sair um pouco dessa condição somente de religiosidade? Podemos, porque o perdão é um comportamento. Se você traz isso como um processo de se livrar, sair daquela situação ruim, conversar, ela devia, e muitas das vezes não é nem ser religioso, não é trazer a palavra como se estivesse fazendo uma pregação. Às vezes as pessoas têm restrição sobre isso. Então você pode trazer a atitude do perdão como um comportamento que você traz no seu dia a dia. Se você, por exemplo, não é religioso, mas você tem um comportamento de perdoar as pessoas.
de você ressignificar uma fala, de você olhar de uma maneira incondicional, sem segundas intenções. Dentro desse comportamento, nós podemos olhar o seguinte: não opor a reconciliação. Porque lembra da palestra do German sobre o orgulho? Não opor a reconciliação. Nós precisamos deixar o caminho livre para que de repente mude o quadro. E às vezes nós não fazemos. Nós fechamos tanto que às vezes o outro vem, bate, toca a porta. O Cristo chega e fala: olha, eu estou aqui, deixa eu entrar. Não. Mostra a direção? Não. Então, nós estamos fechando e para o nosso orgulho. Desejar o bem em vez do mal. Como que nós precisamos ir mudando a nossa forma de pensar? Se alguém me faz o mal, como eu devo agir? Como que, na verdade, se nós não tivermos firmes, como é que nós vamos agir? Nós vamos sucumbir. Nós vamos deixar que aquelas críticas tomem uma postura dentro de nós. E nós começamos a agir assim. E a pergunta é o seguinte: bom, eu gostaria muito de não desejar o mal, mas como fazer? Imaginar que você estaria no lugar do outro. É simples. Você gostaria que fosse tratado dessa maneira? Não. Então você pode fazer. Isso é terapêutico. Isso faz muita diferença na nossa vida. Alegrar-nos com o bem que os atinge. Quando o nosso inimigo consegue alguma coisa, que ele evolui, que ele produz, nós podemos nos alegrar com isso. Que bom que você conseguiu. E não ficar com aquele pensamento assim: ah, desgramada, você conseguiu. Você não merecia porque você fez isso comigo. Que bom que ele fez. Que bom que eu posso beneficiar em ver em vida que essa pessoa conseguiu. Então eu também posso. Com todo o mal que às vezes até eu faço, por não permitir, por não reconciliar. Não se opor à reconciliação, estender-lhes mãos prestativas em necessidade. Muitas das vezes aquela pessoa que nos feriu, reconhecendo que falhou, vem até a nossa direção. E nós muitas vezes impedimos isso. Então nós precisamos, para conseguir o que nós queremos de felicidade, porque todo o projeto é para que a gente melhore, aqui. Vamos dar a oportunidade da reconciliação. Se você ainda não está pronto, você pode dizer: eu ainda não estou pronto, mas eu vou beneficiar com esse ato seu. Mas não criar mais uma fagulha no coração daquele que de repente se sentiu ofendido por causa de uma resposta que nós damos, e a intenção dele não foi essa, mas nós nos magoamos, e ele percebe às vezes que eu mudei, e ele vem até mim, mas eu fiquei tão chateado, tão aborrecido, que não concedo àquele essa oportunidade. Abster de palavras, atos, tudo que possa prejudicar. É isso que nós estamos dizendo. Quando nós nos pegarmos falando alguma coisa, dizendo alguma coisa sobre alguém, alguma crítica, nós estamos nos postando numa posição, sobretudo a crítica orgulhosa. Quando nós conseguimos julgar pequenas observações, nós precisamos ver como eu também ficaria se estivesse recebendo isso. Porque às vezes a gente fala assim, não é uma crítica destrutiva, é apenas uma observação.
Essa observação, às vezes, peca de uma maneira pelos nossos irmãozinhos e é levado até aquele outro ponto, aquele nosso irmãozinho. Ele não vai te perdoar, ele não vai abrir o espaço para você, não vá, você estava com esse pensamento, mas ele já comentou isso para frente, você toma cuidado. Então ele cria lá um mundozinho, uma nuvem que pode evitar. E aí começa a surgir as dificuldades. Pagar-lhes em tudo o mal com bem, sem intenção de humilhá-lo. Essas são pequenas atitudes que o Cristo recomenda para nós, que o Evangelho segundo o Espiritismo está registrando para nós. Essas são extremamente importantes e que a gente precisa refletir sobre isso no nosso dia a dia. Mas para a próxima etapa nós vamos ainda cantar mais um pouquinho, né? E não podia ser outra música, né? Senão aquela do médico de homens e de almas, que você citou aí, Lucas, que nos deu exemplo do verdadeiro homem de bem, como que deve caminhar com serenidade, auxiliando, ajudando. Aliás, ele nem perdoava, né? Porque ele não tinha tempo de se magoar. Aquele que está realmente muito envolvido, muito empenhado no trabalho do bem, não se magoa, não tem tempo, não é? Está sempre fazendo algo útil, não é? Desde tenra idade, ele era em verdade um menino feliz, pois tinha aceitado nosso mestre amado com tal devoção, e mesmo sem ter visto o iluminado Cristo, foi para ele um misto de felicidade, pois a caridade fluía de dentro do seu coração. Saía à procura dos necessitados para ajudar. Foi curar as febres em todo o casebre que pôde encontrar. E em cada leito orava satisfeito por aquele irmão. Com roubos tão profundos, pobres moribundos tinham salvação. E por onde andava, o povo aclamava, chamando de santos. E em cada canto onde se encontrava, falava em Jesus. Enxugava pranto com seu meio encanto, lendo o Evangelho. E quanto mais velho, mais resplandecia sua divina luz. E hoje em qualquer templo, seu divino exemplo é missão do porvir, pois sua presença faz qualquer doença deixar de existir. Um anjo tão terreno, de olhar sereno e aura sideral, que chegou do espaço, vindo do regaço do Pai Celestial. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura é algo tão divino, é o plasma cristalino de alma tão pura. É o permanente açude vertendo saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas. Então nós observamos as características de Lucas, né? Médico de homens e de alma. Ele não tinha tempo para reclamar, né? Ouvindo até um videozinho, a gente pensa assim, né? O contrário de viver é reclamar.
quando as pessoas não têm o que reclamar, né, elas continuam vivendo bem. Agora eu gostaria de trazer algumas características que nós carregamos no ódio. Olha o que bacana. Endurecimento do coração. Vou colocar todos aqui para a gente poder. Indiferença que aniquila os dois. Endurecimento do coração vai nos levar a um afastamento. A pessoa odiosa ou orgulhosa, ela se fecha, como eu disse, o orgulhoso se mantém em uma postura mais elevada, e ele pode desenvolver a indiferença com relação ao próximo, aquele que está ao seu lado, porque não conseguiu, muitas das vezes, impor a sua ideia, impor o seu pensamento, a sua teoria, e todas as vezes que ele entra em debate, ele pode ser contrariado. Então, há um endurecimento do coração, há uma indiferença que aniquila os dois, porque a indiferença é um remédio horrível, orgulhoso, que você não cuida, nem está amando e nem está odiando, você é indiferente. E se é indiferente, a vida do outro não tem valor para você. Ela não significa muita coisa, mas também não significa muito para você, porque a vida sua também não está significando muito e você está perdido. Portanto, isso afasta as pessoas, criando essas barreiras. A gente desenvolve esse comportamento assim, cria essa barreira, porque onde não há amor e estabelece o ódio, o que nós encontramos é o afastamento da espiritualidade, a dificuldade de reconciliar, né, de fugir. Nós conseguimos fugir daquelas atitudes anteriores. Então, esse é o odiento, que tem um falso sentimento de superioridade, quando na verdade ele é uma pessoa inferior. Completamente inferior. Mas sobe o pedestal, por quê? A estrutura do ódio é o orgulho. Ele não dá conta de ser contrariado. Ele não dá conta de sofrer qualquer tipo de interferência. Os seus desejos precisam ser acatados. Então, existe essa estrutura. O ódio, portanto, é uma pequena manifestação ou uma grande manifestação, como queira, tanto do orgulho quanto do egoísmo. É a base aí desse comportamento que nós observamos. Então, uma vez estruturado isso, eu já tenho um endurecimento do meu coração, eu mantenho uma indiferença com relação às pessoas, e as pessoas começam a se afastar de mim, porque eu passei a ser mandacaru, né? Encosta em mim, eu dou uma pancada, eu sou odiento, passo a ser também odiado, porque as pessoas querem ver um outro lado nosso, o lado da gentileza, da afabilidade, enfim, coisas que a pessoa com ódio e orgulhosa, ela desenvolve uma carcaça e se fecha ali. E se fechando, vive praticamente egoisticamente, né? Ególatra, porque ele vai querer sempre estar interferindo na vida dos outros. E nós poderíamos, às vezes, olhar como que nos dias de hoje nós estamos encontrando muito esse comportamento ainda. Como que as polaridades que deveriam ser excelentes estão sendo questionadas para ser unipolar. Polaridade é bom, mas a gente não precisa brigar com a pessoa. Você pode brigar com a ideia, mas hoje os ataques que nós estamos observando é para as pessoas. As pessoas, por conta que eu imagino e sou dono do meu pensar, eu lanço uma ideia e não quero que a ideia seja contrapontuada. Ela não pode ser questionada. Como eu sou o dono da ideia, eu sinto a ofensa no corpo. Quando eu sinto a ofensa no corpo, eu quero contra-atacar, porque é uma emoção. Ela deixa, portanto, de ser um sentimento para ser uma emoção. Quando eu sinto aqui e aqui, eu posso expandir. Mas quando eu sinto aqui no corpo, eu me fecho.
porque eu não estou preparado para sentir dor e eu fico com muito medo. E é isso que está acontecendo conosco nesse exato momento que nós estamos passando. Estamos vivendo muito mais o medo, né? E eu começo a ter ódio daquelas pessoas que não estão seguindo as orientações. Eu vi um videozinho essa semana de um senhorzinho que não estava aguentando mais ficar em casa, ele montou num carrinho de rolimã em Juiz de Fora e estava descendo a rua e a pessoa cá do apartamento gritando: velho, vai para casa, não sei o quê. E ele subia e descia no carrinho de rolimã, dando vazão à sua infância. Olha, isso estava guardado. E ele com certeza voltou para casa um pouco mais feliz. Isso importa. Ah, mas é risco. A responsabilidade dele. Nós precisamos aprender a respeitar o outro. Não vou discutir se está certo ou se está errado. Só estou citando um exemplo que importa para nós observarmos isso. Por isso que Emmanuel nos chama a atenção. As pessoas, cada uma está no estágio. Muito bem. Vamos cantar, né, Abelha? Que nós vamos entrar em vingança e duelo. A gente vai caminhando, né, tropeçando, a passos lentos, mas uma hora a gente aprende. Afinal de contas, somos todos caminheiros. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis o pão, do estertor de vossos partos, uma nada evolução. O que é viver? Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade, oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentido a dor, bendito Consolador. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentido a dor, bendito Consolador. Bendito Consolador. E é em cima desse Consolador que nós precisamos ir limpando essa água nossa que está sujando, mas está também fazendo o seu papel. Vingança e duelo são comportamentos que traz o Evangelho dizendo que é comportamento um dos mais primitivos, tanto a vingança quanto o duelo. Pergunto assim para vocês: vocês acham que na atual estrutura nossa que nós passamos, não vamos longe não, aqui, no nosso querido Brasil patriótico, existe vingança e duelo ainda, vocês acham? Será que os países, né, quando você aproxima de um, aproxima de outro, ou você acha que tem que dominar aquela região, aquela situação? Caso, por exemplo,
exemplo tão simples aqui próximo a nós mesmos, a Venezuela, das pessoas que muitas das vezes estão passando tanta dificuldade. E se nós não tivermos a condição, a caridade, um comportamento de abrir para poder receber, como vamos fazer? Então, vingança e duelo são características que nós estamos tentando limpar, deixar para trás. Mas para isso nós não podemos esquecer da estrutura que nós temos. Aquelas atitudes que o Cristo nos chama a atenção, que o Evangelho está chamando a atenção para nós. Mas vamos lá. Então a vingança é algo que nós precisamos ir limpando. E eu quero chamar a atenção para uma coisa assim. Quando eu estou pensando em alguma coisa que não está em conformidade com o meu objetivo, ou deu tudo errado, ou alguém não permitiu, como eu quero atuar a partir daquela situação? Será que eu aceito? Será que eu mudo? Ou eu começo a ter atitudes de retaliação? Não sei. Cada um faça a sua. A pessoa que é vingativa, ela age com falsidade. E nós não podemos esquecer que nós estamos falando de amai os vossos inimigos. Ela age com falsidade na vingança. Ela é falsa. Ela apronta para você. Vamos às características deles. Ele é vilão. Tem comportamento de vileza, de fazer as coisas de uma maneira a prejudicar o outro. Se eu conseguir identificar isso no meu dia a dia, é interessante, é importante. Porque isso está em nós. Nós só precisamos eliminar. É isso que nós precisamos fazer. Todas as vezes que eu identifico uma característica boa em alguém, porque ela também mora em mim. E se eu identifico uma característica ruim na pessoa, porque também ela mora em mim. Então, a pessoa que trabalha nessa linha, né, ele tem uma paixão séria, ele é traiçoeiro. O objetivo, a qualquer custo, a qualquer preço, ele precisa chegar lá. É irado. Tem cólera no seu posicionamento. Tem cólera como trata o outro que não é considerado inimigo. Se ele então é superior, ele ataca. Se ele não é superior, ele arruma uma maneira de atender o seu objetivo. Se eu sou mais forte, eu ataco. Se eu não sou mais forte, eu vou escamotear a situação. Ao ódio. Eu vou criar separação para justificar a minha situação de vingança. Eu vou criar uma barreira. Porque senão a dele vai aproximar de mim e vai ver o que eu estou querendo fazer. Se ele não consegue atacar diretamente a pessoa, a gente observa algumas pessoas atacam a honra do outro, as afeições do outro. E muitas das vezes ele consegue contagiar, ele consegue contaminar o ambiente. Quando você chega, você observa que parece que você já não é mais aceito no lugar. Que todo mundo olhe para você de uma maneira já diferente. Então, você chega para estender a mão, aquela conversa, o assunto chegou, é assim. Por quê? Aquela pessoa que transformou-se ou tornou-se você o inimigo, ele já preparou o terreno. Então ele ataca a honra, ele ataca as afeições, os sentimentos mais íntimos, as pequenas situações, sempre querendo pontuar. Olha, tem isso, não é dessa maneira. Ele começa a criar um cenário
que os outros, muitas das vezes, embarcam nisso. E você fica sem lugar. E ficando sem lugar, você é convidado, às vezes, até para sair de onde você realmente está. Isso chama-se também perseguição. A perseguição faz com que aquele que se sente incomodado mude. E aí muda, sai. Porque não suporta viver realmente naquela condição. Mas o pensamento do vingador, ele continua ali, continua perseguindo, continua fazendo situações que é para criar aquele muro que eu estou dizendo. Porque no fundo está aquela estrutura que nós dissemos. Estrutura do orgulho, estrutura do egoísmo, né? Se sente ameaçado. Vamos ver se nós temos mais alguma coisa. Diz assim no Evangelho, que essas pessoas que agem desta maneira, elas são 100 vezes mais criminosas que aquele que vai direto ao inimigo. 100 vezes mais criminosa do que aquela pessoa que vai direto no olho do outro e fala: você fez isso comigo. Eu gostaria de compreender o que você quis dizer. Eu gostaria de compreender o que está por trás disso. E nós temos a obrigação, o dever de dizer qual é a nossa forma, qual é o sentimento que está nos movimentando para isso. Pode ser que ele não compreenda, porque compreender requer um reposicionamento, de colocar-se no lugar do outro. Qual é a ideia que está por trás disso? É uma ideia nobre? É. Ok, eu abraço. Então a gente precisa olhar para isso. Muito bem. Desta maneira nós temos também o duelista, que também é um comportamento tão primitivo, tão arcaico, quanto a vingança. Nós temos hoje duelo, mas não, né? Temos os debates políticos, né? São duelos. Os pequenos debates, porque as pessoas estão debatendo o ego, não são ideias. E aí vale tudo. Vale ofender, vale buscar a família, vale buscar o passado. Está valendo tudo. E não é isso a proposta. Então, o duelista, ele tem esse comportamento. A pessoa que quer duelar, ele prova da covardia moral. Ele ataca a moral. A pessoa que quer duelar é como um suicida. Ele também não valoriza a vida. Para ele o que importa é isso. Esse desprezo que ele tem pela própria vida e pela vida do outro. E aí nós temos duas pessoas duelando. Aquele que sabe que ao ir para o embate vai morrer, e mesmo assim ele vai, porque também é orgulhoso. Né? E tem o outro que está chamando o outro do outro lado para duelar, porque sabe que vai matar. Ou seja, ambos estão cometendo um crime. Ele também não suporta ofensas, por isso é que antigamente, graças a Deus, quando inventaram a palavrazinha desculpa, parou um pouco das pessoas morrerem. Mas antigamente o seguinte, pisava no pé e não tinha disso. Hoje, pisa no pé, vai para as redes sociais. Assim? A espada hoje é essa. A espada que vai cortar é a espada da rede social. Tirando as coisas de contexto e cria uma situação que é preocupante. Duelo. Então, duelando é um falando uma coisa, o outro falando outra coisa. Um falando,
E aí entra a questão moral. Não querem saber se tem família por trás ou não. Se você tem filho, se você tem... Não querem saber, porque não importa isso. O que importa é eu te massacrar. E que você venha a público depois para confirmar ou não aquela situação. São sempre preconceituosos. Sempre. Tem um preconceito muito grande com relação ao outro, ao inimigo, e vai provocar para que possa tirar o inimigo do caminho dele. Os duelistas, sobretudo aqueles que se acham poderosos, são juízes da própria causa. Eles provocam a situação e condenam. Será que nós conseguimos observar isso no nosso dia a dia? Temos isso? Onde nós devíamos, às vezes, recorrer para poder nos livrar, como é que nós estamos? Então, hoje em dia, sobretudo, nós não acreditamos nem naqueles que poderiam, hipoteticamente, até nos salvar. Que a justiça precisa ter um papel importante. E aí você não confia se está contaminado. Se o vício já foi estabelecido, nós temos aí o duelista, ambos cometem suicídio de uma forma fria e reflexiva. Muitas das vezes, o outro tipo de suicídio é pelo desespero. Mas esse, através do duelo, é feito de uma maneira calculada. Programa, as pessoas iam para o meio da praça, ele atingia a honra do outro, e sacava uma arma e morria. Então nós tínhamos isso. O que nós precisamos observar é se não houve uma mutação desses períodos primitivos para o nosso período atual. É isso que nós precisamos aprender a identificar. Quando nós fazemos o contexto do duelo lá e agora, como é que estamos? Qual é a maneira que nós temos usado para estabelecer duelo? Qual é a maneira que nós temos estabelecido, criado para vingar? É para refletir. Muito bem. Geralmente, os duelistas são pessoas de uma classe mais esclarecida. O Evangelho traz um exemplo assim: uma pessoa que entrou em uma casa e matou alguém porque ele estava com fome é uma situação. É diferente. E aquele que por um motivo chamou o outro para um combate é julgado de outra maneira. Está no Evangelho, não estou criando isso. Esse exemplo está lá. Com muita clareza. Então ele difere isso. Ele difere de uma maneira tão singular para que a gente possa sentir essa estação que nós estamos. Um matou porque estava com fome e entrou numa casa. E o outro fez uma ação programada. O outro fez todo um roteiro, um planejamento, como iria tirar a vida daquela pessoa. Isso nós observamos que acontece às vezes na casa. Uma pessoa entra e toma um susto e acaba causando um assassinato. Agora, outra situação não. Antigamente, funcionava assim.
Mas a minha pergunta é no contexto atual. Como é que nós estamos lidando com isso? Nós hoje estamos matando por vingança. Não estamos, não? Eu acredito que sim. Esse é o duelista. Está vingando do outro. E muitas das vezes não está tirando a vida do outro de uma vez, não. Tira lentamente. Tira lentamente a vida do outro. Tira lentamente quando eu começo uma construção para poder atender a nossa comunidade e eu não termino. Porque na ideologia eu estabeleço um duelo. Então, o dinheiro que sai de uma comunidade não chega onde precisa chegar. E eu não estou preocupado se vai morrer ou não. Porque o benefício é para mim. Então eu me posiciono às vezes numa posição orgulhosa para os meus interesses. Então nós precisamos contextualizar esses comportamentos, porque senão nós vamos achar que o duelo e vingança só aconteceu na época bárbara e que nós estamos com um par de asas nas costas, quando não é verdade. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Mas para nós não entrarmos ou enveredarmos por aí, é melhor a gente ouvir música. Pelo que você está falando, então, né, nós mudamos a forma, mas a essência continua. A essência está lá. E é isso que o Evangelho nos chama a atenção. Nós precisamos mudar esse conteúdo que nós estamos arrastando através de séculos. Está lá. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. De ti. É por isso que entra esse tópico onde Emmanuel, em Ceifa de Luz, ele nos chama a atenção da necessidade da imunização espiritual. Olha que nós traçamos as atitudes, verificamos o que é o ódio, o que é a vingança, o que é o duelo, onde isso está estruturado, que está estruturado em um comportamento orgulhoso, um comportamento egoísta, mas nós precisamos aprender a fazer uma imunização espiritual. Emmanuel então nos chama a atenção que nós temos duas classes de adversários: as que concordam conosco, as que não concordam conosco. E isso é inevitável. Ou nessa vida, ou em outra vida, isso vai acontecer. Ele
ele diz assim, que nem Jesus viveu ou vive sem os inimigos. E nós observamos, tem uma página lá no finalzinho, no capítulo 28, que tem oração aos inimigos do Espiritismo. Ou seja, oração contra aqueles que querem acabar com o cristianismo. Então nós precisamos ficar atentos a isso. Então ele chama essa atenção. Nem Jesus viveu ou vive sem eles. Ou seja, nós temos inimigo e Jesus continua tendo aqueles que trabalham contra o projeto de melhoria e de progresso. E nós sabemos disso, não precisamos entrar muito em detalhe. E ele fala assim, aqueles que suscitamos com a própria cultura de intolerância. E que esse nós podemos evitar. Esse suscitar é esse chamamento que nós fazemos com as nossas condutas. Com a nossa dificuldade de lidar com a diferença do outro. É isso que Emmanuel está dizendo para nós. O outro não é igual a você. Então você precisa aplicar a ponderação, você precisa aplicar o respeito, você precisa ser caridoso, você precisa ser gentil, porque é isso que nós queremos no nosso dia a dia. Então, se nós praticamos um comportamento de intolerância, nós vamos criar situações e que ele também nos mostra o que vai acontecer. Veja só, nós vamos criar várias aversões no nosso caminho. E aí, nós iremos migrar para aquele comportamento de vingança ou de duelo. Foi isso, dentro dessa estrutura, que eu pude apreender. Então vamos lá. Nós seremos focos de vibrações contundentes. Onde eu chego, se eu sou intolerante, se eu sou... Basta eu ser mal educado no meu dia a dia. Olha, não dá para lidar com fulano ou beltrano, porque, primeiro, ele não transige, é uma pessoa completamente intransigente. Tem sempre uma postura firme. As pessoas dizem assim, fulano de talzinho, ele é muito franco. É aquela franqueza que machuca o outro, é um calhau. A gente briga às vezes assim, que não pode nem ofender um burro, mas a gente fala assim, é um burro batizado. Com desculpa os nossos queridos jumentinhos. Então, é uma situação assim. Emmanuel nos chama a atenção, centro de oposições sistemáticas. Imagina só. Isso é que eu causo o tempo inteiro. Eu não quero sair do meu mundo. Eu não quero sair da minha situação, da minha zona de conforto. Então é melhor eu sentar a madeira do outro. Eu falar mal do outro e tal, e por aí afora. Então eu vou vingar, eu vou duelar. Eu vou duelar, e aí, o pior de tudo é que eu não tenho, às vezes, a condição de contra-argumentar. Então eu ataco a pessoa. Aquele exemplo que está lá na vingança, o exemplo que está me dando, eu ataco a pessoa. Eu firo a pessoa na sua honra. Eu firo a pessoa naquilo que ela tem de mais sagrado. Porque ele é vil. Ele é um vilão. Ele rouba isso de nós. Então nós passamos a ter esse centro. Aquelas pessoas que criam sempre as ameaças silenciosas no nosso entorno. Eu fazendo tudo isso, eu vou criar portas fechadas ao concurso espontâneo, ou seja, de ter diálogo. Eu poder conversar. Mas sair da zona de conforto me cobra um peso, um valor alto, porque eu preciso fazer mudanças. E modificar às vezes é difícil. Então eu passo a ser esse foco de vibração contundente, tudo de ruim acontece comigo, porque o mundo está assim, sou eu que estou certo. Eu começo então a entrar num processo de duelar com todo mundo. Todo mundo está errado, só eu estou certo.
tudo que eu escuto está sendo contra mim, porque eu sou foco. São opiniões tendenciosas a nosso respeito. Eu começo a ficar numa paranoia, porque tudo que está fazendo que não é do meu agrado está fora. Eu começo a adoecer. Eu não consigo respeitar a opinião contrária. Emmanuel está chamando a atenção que nós podemos modificar, que nós podemos achatar isso, diminuir isso. Diz assim, né? Está sempre levantando suspeitas injustificáveis. Se eu não consigo entender e nem compreender, porque compreender requer exercício, entender não tanto, mas compreender sim, quer me colocar no lugar do outro, tem suspeitas, eu estabeleço dúvidas, eu estabeleço desconfianças. Eu crio pequenos universos internos de que fulano de tal está fofocando com o meu nome, está fazendo isso ou aquilo. Imagine só uma pessoa que tem ciúme da sua parceira e diz assim, não, é porque eu cuido bem, mas quem cuida ama, quem cuida não prende. Então, se eu não consigo, eu entro nesse campo aqui, suspeitas injustificáveis. É por isso que nós observamos que muitas das vezes a passionalidade da morte, ou de um ou de outro, que as pessoas sempre falam que existe, que o homem matou a mulher. Não é assim que nós ouvimos? As estatísticas é que não são divulgadas, tem muito homem sendo assassinado também pelas mulheres. Porque a questão do assassinato não é mais uma questão de força, porque o homem é mais forte, nem nada, não. Tem muito homem também que apanha das mulheres. Então, mas não é esse o caso. É isso que vai acontecer sob esse argumento, né? De que, não, eu te amo, então você não pode sair. Então nós podemos aliviar isso, nós podemos melhorar. Nós dificultamos o propósito, né, de esforços. Ou seja, nós baixamos a nossa imunidade, nós não temos mais vontade de fazer as coisas. Nós criamos um mundo onde eu não consigo mais sair dali. Então, não vou fazer mais nada. Antipatias gratuitas. Será que tem alguém que consegue isso? Antipatias gratuitas, aborrecimentos, sombra de espíritos. Os nossos irmãos obsessores é porque eu estou chamando, a irmã está chamando a atenção para isso. Sou eu que chamo. Eu estou lá, doido para ser, criar esse universo para mim e adoecer. Eu mesmo estou criando os meus inimigos. Eu mesmo estou duelando com essas pessoas. Eu passei a duelar com o mundo. E não é fácil sair, uma vez que nós entramos, e aí nós precisamos muitas vezes da ajuda terapêutica, de ajuda do médico, de ajuda de centros habilitados, por conta que perdemos o nosso referencial como humano, como espírito, como pessoas do bem. Perdemos o referencial. E fica difícil, num momento, criar saídas racionalizadas para as pessoas, porque elas não conseguem. Mas antes da gente encerrar, ele vai cantar e depois nós encerramos. Coração do perdão. Eu acho que com tudo que você nos trouxe hoje, dá para nós cantarmos esta música pedindo a Deus que possa nos auxiliar, que esta música nos traz as vantagens de quando nós perdoamos. Olha o que Cabete nos diz. Escuta, meu irmão, esta mensagem. É
Perdoa quem te ofende, calunia. Esquece todo mal e encontrarás alegria. Perdoar sem impor humilhação é ter Jesus no coração. Perdoa com sinceridade, encontrarás felicidade. Transforma o ódio em amor, o espinho em perfumada flor. Segue a vida sempre amando ao inimigo, perdoando. Segue a vida sempre amando ao inimigo, Portanto, se mantivermos nossos sentidos, a nossa ligação com o plano espiritual, nós podemos nos transportar para aquele momento em que Jesus manda Pedro embainhar a sua espada. Nós lembramos disso quando ele manda Pedro guardar e diz a Pedro: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se nós ofendemos, vamos ser cobrados. Se nós fazemos dessa maneira, teremos a oportunidade de passar exatamente por aquela situação que provocamos ao nosso irmão. Então, ante as ofensas, a gente segue o que o Cristo nos traz. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Emmanuel, então, nos traz assim essa colocação. Não te colocarás tão somente no lugar do irmão necessitado de socorro material, que lhe compreendas a indigência com segurança. Situar-te-ás também na posição daquele que te ofende, para que lhe percebas a penúria da alma, de modo a que lhe estenda o concurso possível. O concurso possível do perdão. Não é somente uma questão material. Nós não podemos aquilatar, nós não podemos imaginar que grau de sofrimento está por detrás daquela palavra que nós estamos colocando como ofensivas. Nós não podemos imaginar. Nós não temos a condição de dizer em que grau de dificuldade aquela pessoa está nesse momento passando. Então nós não podemos julgar. E se nós julgarmos, nós não podemos condenar. Se nós julgarmos e condenarmos, nós estamos sendo, na verdade, um dualista. Porque nós estamos fazendo o próprio juízo. Então nós não precisamos olhar para fora, nós podemos olhar para dentro. O que é que está por trás desse posicionamento que eu estou tendo? E compreender, portanto, é eu me posicionar naquele lugar. E aí, Emmanuel nos tira da situação material, mas nos coloca na situação sentimental. Fica a nossa reflexão. Que Deus nos abençoe hoje sempre, com muita caridade, para que tenhamos a condição de servir, auxiliar e aliviar. E se nós pudermos fazer isso conosco, por conta que aí eu não querer nem ser vingativo, nem duelista. Eu posso desenvolver a minha capacidade de ouvir o meu irmão. Se há uma necessidade material,
farei, se tiver dentro da minha condição. Se não tiver, posso esclarecer dentro da minha condição moral. Então nós precisamos olhar os nossos comportamentos primitivos que estão loucos para serem reeditados. O medo tem o tamanho que nós damos a ele. E acreditamos com certeza que o amor cura. É disso que nós estamos falando, de mudança de conduta, de mudança de comportamento. É disso que nós queremos chamar a atenção. Que guardemos, sim, a nossa espada material, para que essa espada não corte fora, mas corte dentro. O objetivo da espada é que nós possamos usá-la como força da nossa modificação e não como força para ferir aquele que está ao nosso lado. Essa é a proposta. Equivocadamente, o símbolo da espada foi deturpado, sob a condição de que nós iríamos defender o cristianismo. Nós começamos, em momentos mais primitivos, matar em nome do Cristo e matar em nome de Deus. Precisamos ver se não estamos fazendo também hoje. Assim sendo, eu quero agradecer a oportunidade de vocês, os nossos queridos irmãos do plano maior, as nossas cadeiras cheias e da expansão dessas paredes. Que vocês possam retornar aos seus lares com a vontade necessária de utilizar a espada para construir esse verdadeiro reino, para que nós não recebamos do nosso Mestre Jesus a orientação: guarde a sua espada. Que assim seja. É isso aí, gente. Graças a Deus, né? Então, depois de momentos tão belas reflexões, nós vamos partir agora para a segunda parte dos nossos trabalhos, agradecendo ao Miguel pelo carinho com que ele preparou o tema para as nossas reflexões, não é mesmo? E deixamos aqui registrado a nossa intenção perante Deus, para que Ele possa perceber a vontade verdadeira que todos nós que aqui estamos alimentamos em nosso coração, de nos tornarmos melhores. Como diz aquela canção, renova-me, e renovar os nossos sentimentos, renovar a nossa forma de pensar, de agir, a nossa forma de reagir, que é aí que nós muitas vezes derrapamos, não é mesmo? Cuidamos das nossas ações, mas nas nossas reações nós ainda nos deparamos com atitudes que a gente pensava que já havia conseguido dominar. E aí ainda se revela o quanto existe do homem velho dentro de nós. Então, que esta noite, assim como tantas outras que nós temos e teremos aqui no nosso ponto de luz, nós possamos estar bebendo desta fonte de água viva que jorra em nossos corações, que nos fortalece, nos mostra o caminho, nos redireciona na nossa caminhada e renova de uma forma assim magnífica as nossas esperanças. Estamos juntos, meus amigos. Que Jesus possa nos abençoar e nos permitir caminharmos assim, lado a lado, um sustentando o outro, estendendo a mão ao outro, ajudando o outro na sua fragilidade, mas com o mesmo objetivo, seguirmos os passos do nosso Mestre Jesus. Então nós vamos cantar pedindo aos passistas do ponto de luz que possam se posicionar, pedindo ao nosso querido Rabi da Galileia, para que ele esteja neste momento nos auxiliando. Silvinha, por favor. Tá?
falastes de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todo o caminho. Brilha na terra e no seu coração, brilha você em mim, em forma de canção. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Os caminhos de nosso Senhor, só quem ama percorreu, só quem sonha conheceu. São caminhos cheios de amor, que nem sempre o sonhador é capaz de entender. Alguém me disse que sonhou que estava numa praia, caminhando com Jesus. E olhando o céu viu sua vida, tanta estrada percorrida, sempre em busca de uma luz. E olhando as marcas na areia, viu ao lado de seus passos as pegadas de Jesus. E aí ele falou: não te entendo, meu Senhor. E olhou pro chão, nos caminhos mais difíceis eu não vejo as tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus respondeu: os passos são só meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. Graças a Deus. E a gente se vê bem assim, né? Num momento como este, quando nós estamos muitas vezes nos sentindo perdidos, sem chão, pensando que estamos soltos, não é? Que nós estamos ali abandonados pela providência divina, de tanto sofrimento que tem assolado o nosso planeta. Mas nós temos esta música como uma verdade que Jesus nos fala, né? Nos momentos mais difíceis, Ele não está ao nosso lado. Nos momentos mais difíceis, Ele está nos carregando no colo, nos braços, não é mesmo? Então agora nós vamos encerrar com as bênçãos de Deus, agradecendo pela oportunidade, agradecendo pelos irmãos encarnados e desencarnados que aqui compareceram, agradecendo pela credibilidade que a espiritualidade amiga tem depositado sobre o nosso ponto de luz, porque tem feito daqui realmente um hospital de almas, um laboratório onde muitas vezes os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas inseguranças são transformadas aqui em fortaleza, em fé, em esperança. Então, cada vez que nós viemos aqui neste ponto de luz, nós saímos daqui sempre restaurados, fortalecidos. E num momento como este, de tanta incerteza e de tanto medo, nós não tivemos em momento algum a dúvida de que Jesus estava no comando e que o que nós precisávamos fazer e que com as bênçãos de Deus estamos fazendo é isso, estarmos aqui numa casa de oração, pedindo à espiritualidade que interceda ao Pai por cada um de nós, e nós nos fortalecendo, teremos condição de auxiliar mais e melhor o mundo lá fora. Teremos um posicionamento mais equilibrado, teremos como levar a esperança aos corações, porque a esperança está transbordando dos nossos corações. Então, se nós não tivermos fé, como nós vamos falar para o outro da fé? Se nós não tivermos a confiança no Pai, como nós vamos pedir ao outro que confie? Não é mesmo? Então isso, a espiritualidade tem nos amparado, graças